Bem, pessoal, vamos começar mais um vídeo sobre ótica. Dessa vez vamos falar sobre os espelhos planos. E o espelho plano é esse negocinho aqui, ó, tá bom? Coisas que a gente gosta de se ver, e etc e tal, tá bom? Então a gente vai aprender sobre a reflexão, ou seja, a nossa aula passada vai ser super útil para agora. Então o que a gente viu na aula passada? A gente viu que, à medida que a gente vai modificando o ângulo de incidência, você vai tendo um ângulo de reflexão modificado sempre, só que tem uma relação que os dois sempre são iguais. Se o de incidência for 30, o de reflexão é 30, 60, 60 e assim por diante. Muito bem. Para a gente demonstrar sobre o espelho plano, a gente vai fazer o seguinte. O símbolo do espelho, ele é uma retinha com a parte de trás dele, ele vai ter um achuradinho em algumas imagens, tá? Nós vamos ter um ângulo de incidência e o ângulo de reflexão de acordo com a reta normal, né? E se o ângulo de incidência for 30, o ângulo de reflexão também vai ser 30 e assim por diante. Temos dois tipos de reflexão, basicamente. A gente tem uma reflexão que é uma reflexão especular, que a gente consegue observar bonitinho o reflexo do que está aí. E temos a reflexão difusa, que é o que acontece, por exemplo, nessa caixa, né? A gente enxerga ela por conta da reflexão da luz, senão a gente não enxerga ela, porque ela é uma fonte de luz primária, né? Então a gente enxerga essa caixa. Então existe uma reflexão e a gente não consegue ver a nossa cara. Por quê? Porque é um tipo de reflexão chamado de reflexão difusa. Nos dois casos, tanto no espelho quanto numa caixa, ou em mim, ou na parede, onde você quiser olhar que não seja um espelho, as leis da reflexão estão continuando. Mas por que será que aqui é diferente desse? Se vocês olharem aqui nessa figurinha, vocês vão perceber que numa superfície que ela é irregular, o raio de luz é tudo para quanto é lado, não é assim? Então isso mostra que foi uma reflexão difusa. E uma utilização disso, basicamente, é o polimento do carro. Quando a gente tem um carro que está sem polir, significa que ele está cheio de ranhaduras, né? Cheio de irregularidades nessa superfície. Quando você passa cera e limpa depois, a superfície passa a ser lisinha e tem uma reflexão especular. Observa aqui esse GIF, ó. Ele está passando uma cera para dar um polimento, então enquanto a cera está aí, há uma reflexão difusa, e depois ele tira o excesso da cera, aquele capô do carro passa a ter uma reflexão especular. Muito bem. Agora vamos lá. Essa parte de trás do espelho, como eu estava mostrando, é essa partezinha da madeira aqui, tá? Então quando você chegar essa parte de trás, esse achuradinho, significa que não é onde o raio de luz vai incidir, ele vai incidir aqui em cima. Aí o que vai acontecer? Vamos falar com relação à posição, às características de um espelho plano. Então se eu estou me olhando aqui, o que eu posso observar? Eu posso observar o seguinte, se eu estiver me olhando no espelho. Você vai perceber que você tem uma distância, por exemplo, Tyrone está a 5 metros do espelho, a imagem dele também vai estar a 5 metros do espelho. Um outro detalhe, o detalhe com relação à altura. Se o Tyrone tem 80 centímetros ou 0,8 metros, a sua imagem também vai ter 0,8 metros. Qual é a nossa conclusão? O objeto e a imagem vão ter sempre o mesmo tamanho e vão estar sempre às mesmas distâncias do espelho. O nome disso é simetria. Vou repetir. O objeto e a imagem vão estar na mesma distância. Se o objeto está a 10 centímetros do espelho, a imagem também estará a 10 centímetros do espelho. Uma pessoa tem 1,80 m, ela continua tendo 1,80 m a imagem dela. Quando você se afasta, o que acontece é que dá uma impressão que a sua imagem fica menor, mas é que está aumentando o campo visual. Mas a sua imagem continua com 1,80 m. Cuidado! Tem gente que acha que quando você se afasta a imagem diminui de tamanho. Não é isso. Que tipo de imagem, então, a gente vai ter? A gente vai ter uma imagem que se chama de imagem enantiomorfa. O que é essa imagem enantiomorfa? Essa imagem enantiomorfa é que ela aparece quando você vê, por exemplo, aqui, ó. Não sei se você consegue me captar. Vamos ver se eu consegue me ver aqui, ó. Vou levantar essa mão, a imagem levanta a outra mão. Então, se eu levanto a mão esquerda, a minha imagem levanta para mim a mão direita. É uma imagem enantiomorfizada. Algumas pessoas chamam isso de imagem reversa. Tá bem? Então, por essa razão, a letra F ela fica assim estranha no espelho. E por que fica assim? Por conta da simetria. Quem que está mais perto do espelho? Os dois pininhos assim horizontais ou a parte vertical? Os pininhos horizontais. Então, como os pininhos horizontais estão mais próximos, a imagem também dos pininhos horizontais vão estar mais próximas e isso faz com que a imagem fique enantiomorfa. Então, ó, sabemos que forma-se uma imagem enantiomorfa. O objeto e a imagem têm o mesmo tamanho e estão à mesma distância do espelho. Então já temos duas características aqui. Relação da natureza da imagem. O objeto real vai produzir uma imagem virtual. Então veja, o que o Tyrone está vendo? Atrás do espelho, ele está pegando o espelho, está olhando lá atrás e vendo o seu pé. Mas na verdade esse raio de luz veio do próprio pé dele. Da mesma forma ele quer enxergar o seu chifre. Da onde que veio a imagem do chifre? Lá de trás do espelho? Não, o raio de luz veio do chifre original. Então,
Como a gente teve que prolongar para dar a imagem, a gente tem uma imagem virtual. Então guarda mais uma. Se o objeto for real, a imagem vai ser virtual. Combinado? Vou mostrar isso agora de acordo com o que a gente viu na aula passada, tá bem? Para ficar mais fácil. Tá vendo essa lâmpadazinha aqui? Esses risquinhos indicam que tem vários raios de luz saindo dela para tudo quanto é lado. Então eu vou pegar 2 raios aqui só, tá bom? Então, ó, 2 raios que saem da lâmpada e vão para o espelho. Vamos olhar, analisar esse ponto. Analisando esse ponto, vocês estão percebendo que o raio de luz incide no espelho? Então trata-se de um ponto, objeto, real. Né? Por quê? Porque os raios de luz estão se cruzando e estão incidindo no centro óptico, que no caso é o espelho. Como o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, olha o que vai acontecer na reflexão dos raios de luz. Eles saem, eles não vão se cruzar. Mas se nós pegarmos o prolongamento, ele vai se cruzar. Que tipo de imagem foi formada? Como eles estão saindo do sistema óptico, é um ponto imagem, e como está se cruzando o prolongamento desse raio de luz, é um ponto imagem virtual. Agora, o espelho plano só gera imagem virtual? Não. Se eu tiver, por exemplo, um objeto virtual, como por exemplo, eu pego 2 lanternas, faço 2 raios de luz incidirem em um espelho. Esses 2 raios, veja, eles estão incidindo, mas eles não se cruzam. Então, se eu prolongar esses 2 raios, eles vão se cruzar. Então, ao prolongar os 2 raios, a gente vai ter aqui um ponto chamado de ponto-objeto. Como é o cruzamento do prolongamento, é um ponto-objeto virtual. E na esquerda, a gente teve a reflexão dos raios de luz gerando um ponto-imagem. E esse ponto-imagem, como se cruzou, é um ponto-imagem real. Então vamos lá ao nosso resumo. Um objeto real gera uma imagem virtual. E um objeto virtual gera uma imagem real. Objeto e imagem vão ter o mesmo tamanho e a mesma distância do espelho. O nome disso é simetria. E a última parte do espelho plano, a última característica é que a imagem vai ser enantiomorfa para um espelho só. Tá bem? Vamos verificar agora aqui se vocês são capazes de responder essa questão. Um objeto de 30 centímetros de altura é colocado a 50 centímetros do espelho plano. Qual a característica da sua imagem? Pause o vídeo e responda. Muito bem. Se você disse que é uma imagem real ou virtual? A imagem é virtual. Por que é virtual? Porque o objeto era real. A imagem é virtual e simétrica. O que quer dizer isso? Simétrica significa que ela está a 50 centímetros também do espelho e essa imagem vai ser enantiomorfa, certo? Ó, aqui, ó, 50 centímetros, vai ter 30 centímetros de altura, simétrica e enantiomorfa. Enantiomorfa. Tá bom? Essa é a característica da nossa imagem. Vamos para o próximo? No intuito de fazer com que seus alunos pensem em física no cotidiano, um professor mostra a figura abaixo e faz a seguinte pergunta. Se a menina maquia seu rosto, maquia seu rosto está a 30 centímetros da superfície refletora de um espelho plano, qual será a distância entre o rosto da menina e a imagem que foi formada por esse espelho? Bom, um espelho plano ele é simétrico. Se o objeto está a 30 centímetros do espelho, a que distância vai estar a imagem do espelho? Ah, professor, a distância de 30 centímetros. Portanto, a pergunta é sobre o quê? O rosto da menina e a imagem dela. Então vai ser 30 mais 30. Qual que é essa distância? 60. A alternativa A. Próxima. Um homem está a 1 metro do espelho plano do seu barbeiro. Então tá aqui, ó. Eu estou a 1 metro. 1 metro. Aí fala assim, e o barbeiro se encontra a 50 centímetros desse cara. Então, meio metro. A pergunta, qual a distância entre o homem e a imagem do seu barbeiro? Tá aqui. Bom, vamos lembrar que o espelho plano ele é simétrico. Então, se o objeto está a 1 metro, a imagem está a 1 metro. Qual a distância que o barbeiro está do espelho? É meio metro? Não, professor, é 1,5 metro. Se é 1,5 metro a distância do barbeiro até o espelho, a distância da imagem do barbeiro até o espelho também vai dar quanto? 1,5 metro. Certo? Então a pergunta dele é, qual é a distância entre esse cara e aqui? Então vamos lá. Desse cara até o espelho, 1 metro. Mais do barbeiro até o espelho, 1,5 metro. Então a distância ficou como? A distância ficou igual a 1 mais 1,5 metro,
a distância ficou igual a 2,5 metros. E aí, foi bem? Espero que você tenha ido bem nessas questões. Última! Vamos falar sobre enantiomorfismo. Se eu escrever a palavra sapo, professor, agora ficou difícil, não ficou não, é sempre a simetria. Qual é a primeira letra que está próxima do espelho? É o O. Então a gente desenha o O. A próxima é o P. Só que o P ele tem uma barriguinha e tem as costas. Qual é o que está mais perto? O mais perto é a barriguinha. E depois? Depois é as costas. Aí depois tem a letra A e depois a letra S. Fica assim, ó. Quer uma dica? Você pode escrever na borracha, sapo e carimbar. O carimbo é uma forma enantiomorfa também. Legal? E agora aqui uma da FUVEST. O motorista de automóvel, ao olhar pelo seu retrovisor, vê um caminhão e no para-choque ele leu assim no para-choque da frente do caminhão a palavra sorria. Ora, mas ele viu pelo retrovisor, que é um espelho plano, e todo espelho plano tem imagem simétrica e enantiomorfa. Pergunta: quais dessas respostas, quais dessas alternativas mostram o como deveria estar escrito no para-choque do caminhão para que se alguém olhasse pelo retrovisor, visse a palavra sorria de forma correta? Bom, se você está na dúvida, você faz assim, ó, escreve sorria. Muito bem, agora vamos fazer enantiomorfizado, para saber como é que tem que estar no caminhão. Então primeiro é o A, depois é o I e depois é o R, só que é o R de uma forma estranha, não é verdade? Aí depois um outro R de uma forma estranha, depois o O e depois o S estranho. Qual alternativa mostra isso? A alternativa C. 4. Uma pessoa se encontra de pé na frente de um espelho plano e vertical. Espelho plano, está de pé. Ao se afastar do espelho, que está fixo, o que eu posso falar da imagem? A imagem continua a mesma distância do espelho e o seu tamanho diminui? Quando você está no espelho plano, a distância entre você e a imagem do espelho e você ao espelho continua a mesma. Então, se você se afasta, a imagem também se afasta. Então, a imagem vai se afastar do espelho ou vai se aproximar do espelho? Ela vai ficar parada. Ela também vai se afastar do espelho. Então, o item B também está errado. O item C, afasta-se do seu espelho e o seu tamanho aumenta. Vai aumentar o tamanho da imagem? Lembra que no espelho plano a imagem fica com tamanho exatamente igual ao seu. Ela não vai mudar de tamanho. O item D é a resposta correta. A imagem, se você se afasta do espelho, a imagem também se afasta do espelho e seu tamanho não se altera. Tá bom? Espero que você tenha entendido um pouco da nossa aula. Até amanhã na nossa próxima aula. Bora fazer os exercícios amanhã? Bora lá!